Ok, pessoal, então continuando aqui, eu falei anteriormente que as potências europeias, ao colonizarem esses países da África, da Ásia e da Oceania, eles utilizaram então um discurso civilizatório. Esse discurso civilizatório era uma espécie de justificativa, tipo assim, eles sabiam que estava errado, né? As ações deles estavam erradas, mas eles tinham que utilizar um discurso para justificar essa ação. Então eles utilizavam esse discurso civilizatório, né? De que essas nações consideradas, entre aspas, abre aspas, inferiores, né? Precisavam então serem civilizados. E quem seria capaz de civilizar essas pessoas? Logicamente que eles diziam que eram eles, né? Os europeus. Então utilizava esse discurso civilizatório, que também foi utilizado no século XV e XVI durante a colonização da América e na África. Então, outro detalhe importante foi a utilização aí do cristianismo como pretexto, né? Não sei se vocês lembram da catequização do século também, na colonização do século XVI, eles utilizavam aí o pretexto do cristianismo, que precisavam catequizar, levar a religião aos povos que não conheciam a religião correta, que seria, mais uma vez, abre aspas, né? A correta, que seria o cristianismo. Só que, logicamente, essas pessoas tinham suas culturas, tinham suas religiões, assim como o africano tinha sua religião lá no século XVI, assim como o índio também tinha suas crenças aqui no Brasil. Então, a ideia do neocolonialismo é uma ideia muito parecida com a colonização ocorrida lá atrás, do século XVI. A diferença é que a intenção, né, o interesse era outro, embora o interesse fosse econômico, do mesmo jeito. Outro aspecto presente aí na dominação nesse período do neocolonialismo foi a leitura equivocada da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Não sei se vocês lembram, né? A teoria da evolução de Darwin, ela dizia que as espécies capazes de se adaptar ao ambiente, elas seriam as espécies que iriam sobreviver, né? E aí, com o passar do tempo, as outras espécies, né, elas iam, no caso os descendentes dessas espécies, eles iam evoluindo, né? Eles iriam evoluindo e se adaptavam ali ao ambiente em que viviam. Então, só as espécies realmente capazes de se adaptar àquele ambiente seriam as espécies que iriam sobreviver. Então, ocorreu então a leitura equivocada da teoria da evolução e criaram então o darwinismo social. O darwinismo social foi criado nesse período aí, né? Uma teoria criada nesse período aí que servia para justificar a dominação do europeu sobre os africanos e asiáticos. Assim como as espécies capazes de se adaptar ao ambiente seriam espécies superiores, os seres humanos, no discurso deles, também seriam, os europeus no caso, seriam seres superiores, né? E que deveriam dominar essas nações, na opinião deles, inferiores. Ok? Então, a partilha da África foi um acontecimento que ficou conhecido aí devido à divisão da África entre 13 nações europeias, né? Houve uma divisão da África. A África, a gente sabe que o continente africano é enorme, né? E a África, então, ela foi dividida, ela foi fatiada. Daqui a pouco a gente chega lá na frente para ver também países asiáticos que passou por esse mesmo processo, certo? Como a China, que a gente viu lá no início, aquela imagem lá, era tipo uma pizza em fatias com o nome China, né? A África também passou por esse processo, é o que a gente está vendo agora. Então, como é que começou então essa divisão da África, né? Você está vendo aí no terceiro tópico aí desse slide. Então, quando é que começa a partilha da África? Em 1876, final ali do século XIX,
pela Bélgica, inicialmente pela Bélgica, e depois disso, depois da dominação belga, surgiu então também o interesse das outras nações europeias. E aí então é que vem a Conferência de Berlim. Nessa Conferência de Berlim, 13 potências europeias para discutir como seria então a divisão da África, né? Entre esses países estava a França, o Reino Unido, a Inglaterra, a própria Bélgica, né? E aí, como é que se dá essa divisão? Cada potência europeia fica com um pedaço da África. Essa divisão, ela de certa forma vai gerar um conflito, que querendo ou não, certos países europeus vão ficar com a parte mais rica em matéria-prima do que outros. Então isso vai gerar um conflito. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: esse processo de dominação das potências europeias vai levar a um desgaste entre esses países, e esse desgaste vai levar a um acontecimento que vai ficar conhecido como a Grande Guerra, que foi a Primeira Guerra Mundial. A gente vai ver mais na frente isso aí, certo? Então, desculpa. Vamos pular agora para o domínio da Ásia. Vamos ver um pouco sobre a Ásia agora, então. Então, esse primeiro tópico ele vai dizer o seguinte: durante o processo de expansão comercial da Europa, iniciado no século XV, a interferência estrangeira na Ásia se restringiu apenas à instalação de feitorias na Índia e na China. Essa situação, então, ela vai se alterar a partir da Revolução Industrial. Por quê? Vamos ver. No século XIX, embora a Índia fosse governada por um imperador indiano, o país ele havia se tornado um protetorado da Inglaterra. Por quê? A Índia ela tinha passado a ser colônia inglesa durante o século XIX. Dessa forma, mesmo com um governante indiano, né, um chefe indiano, a Índia ela era submissa aos ingleses, ok? E aí, essa presença inglesa na Índia, ela vai causar impactos culturais e econômicos. Culturais por quê? Porque se faz presente até os dias de hoje elementos, hábitos ingleses, assim como aqui no Brasil. Devido ao processo de colonização, a gente encontra hábitos portugueses, hábitos africanos, hábitos indígenas, né? Como eu sempre digo, o Brasil é um país miscigenado, então a gente encontra aí traços de diversas culturas. No caso da Ásia, no caso aí então especificamente da Índia, na Índia encontramos aí aspectos culturais ingleses ainda até os dias de hoje, certo? E teve impactos econômicos também. A Índia naquele período, ela era um país que vinha se desenvolvendo, né, na área têxtil, e ela vai sofrer um forte impacto porque a Inglaterra vai querer impor a sua economia naquela região. Essa imagem aí também é muito marcante, né? A gente viu agora há pouco indianos puxando numa charrete 2 ingleses. E nessa imagem aqui a gente vê um indiano limpando aí, eu acho que é limpando, lavando os pés do inglês, enquanto o outro o abana. E o inglês aí muito bem sentado, lendo um jornal. E eu peço para vocês mais uma vez fazerem uma análise crítica dessa imagem aí. A gente se coloca no lugar do inglês e se coloca no lugar do indiano. Imagina só, o inglês ele chegou no território indiano, ele era um colonizador. E simplesmente ele passou a ser dominador. É como se eu chegasse na tua casa e eu mandasse você lavar os meus pés, me abanar, né, e tal, e eu sentado ali muito à vontade, né? Assim ocorreu no século XVI, assim ocorreu também no século XIX. Ok? Essa é a segunda parte da aula. Próxima aula a gente continua com a China sob o imperialismo. Valeu?